O que é que tem em comum um professor de química e outro de geografia, um farmacêutico, o dono de um restaurante e um estudante de biologia? Aqui em Poços de Caldas, cidade turística do interior de Minas Gerais, eles formaram uma banda de rock. Dr. Nelson foi montada em aproximadamente 2012 por um grupo de amigos que tinha montado um grupo de e-mails chamado Confraria do Rock, que a gente trocava informações de rock o dia inteiro, né? Era até uma canseira. E aí uns velhinhos da Confraria do Rock resolveram montar uma banda que tinha 2 médicos, um farmacêutico e 2 advogados. E depois eu entrei para tocar violão com essa galera e a banda foi tocando, foi se desenvolvendo. Um dos médicos da banda era pequenininho, amigo nosso há muito tempo, e ele parecia o Nelson Ned. Então a gente chamava ele de Dr. Nelson, porque era médico e parecia o Nelson Ned, então Dr. Nelson. E um dia nós fomos tocar num bar e perguntaram pra gente qual era o nome da banda, e ninguém sabia o nome da banda, então nós falamos, Dr. Nelson, e ficou. Ele saiu da banda, os médicos saíram da banda, porque nós começamos a tocar fora, e eles não tinham tempo de ensaiar, não tinham como tocar com a gente, acabaram saindo, a banda foi mudando um pouquinho, e sobraram eu, o Ricardo, que é o baterista, depois entrou o João, que já faz tempo que está com a gente, vocalista, e mais recentemente o Gui, baixista, e o Rafa, guitarrista também. E hoje a Dr. Nelson está com essa formação. E aí na estrada, ainda não dentro de um padrão de profissionalismo, a gente ainda, né, a gente toca em alguns bares, recebe e tal, mas nós não temos, infelizmente, né, eu sou professor, o Ricardo farmacêutico, o João professor, o Gui tem o restaurante dele, e quer dizer, nós não temos como viver disso, mas a banda vai indo e vai bem, né? O negócio tá legal, estamos tocando aí. E aí, Gui, começou como baixista, tem um primeiro instrumento antes do baixo que você aprendeu a tocar? Tenho, eu comecei a tocar, eu tinha uns 12 anos, eu acho. Comecei na escola, eu estudava no colégio Dom Bosco, aí entrei pra aula e comecei com saxofone. Nossa. Tocava em banda marcial, tudo. Até meus, sei lá, uns 14 anos. Depois que eu fui pra guitarra. Aí da guitarra eu fiquei algum tempo, toquei algumas bandas, faz muitos anos já. Aí acho que assim que eu terminei o ensino médio eu dei uma parada de tocar. Aí quando eu comecei a faculdade, conheci um amigo que é engenheiro eletricista também, o Matheus, que foi guitarrista do Dr. Nelson, inclusive. Exato. Aí um dia ele me chamou pra ir no ensaio de uma banda que ele tinha, que até toquei depois, que é a Dharma. Aí tava faltando um baixista, eu comecei. Peguei o baixo, eu era guitarrista, peguei o baixo e comecei. Desde então eu passei por várias bandas. Legal. E day job ou banda? É que assim, é meio complicado. Obviamente que acho que o sonho de todo mundo era viver de música desde adolescente. Só que chega um ponto da vida que você viver música profissionalmente é um trabalho, é muito difícil também. Então, como eu já tinha outra coisa que eu gostava, eu fui focando. E pra ganhar dinheiro mesmo você tem que ter o day job, né? Mas a música eu enxergo como uma terapia. É uma terapia semanal pra mim, sabe? Então é algo que eu nunca vou largar. Boa. Então, Rafael, caçula da banda? Então, eu entrei na banda faz pouco tempo, né? Foi esse ano, né? Os meninos, o Ricardo tinha entrado em contato comigo, mas é uma turma que já era familiarizada, né? Eu tenho 19 anos. Baby. E eu completei
completei meu ensino médio e tive o privilégio de ter o João como um dos professores meus de geografia, né? E então, assim, foi uma turma que eu já conhecia, né? E isso aí ajudou bastante também. Bom, é isso aí. Desde quando você toca? Eu toco desde os meus 8 anos de idade. Faz pouco tempo, né? Moleque, Comecei a tocar desde os 8, por Você aí. vai ver. Tem um day job? Fora a banda? Não, então, eu sou estudante, eu faço faculdade de biologia, enquanto isso, e trabalho nos projetos lá da faculdade, né? A gente mexe com meliponicultura, essas coisas, então é isso que a gente está envolvido. Cultura lá. de quê? Oi, meliponicultura. O que é isso? É como se fosse apicultura, só que de abelha sem ferrão. Mexe com a extração de mel, e aí a gente faz isso lá no Instituto Federal. Inclusive, fazer uma propaganda aí, vai pro IF. Tá, a gente tá precisando de aluno. E, bom, né, brincadeiras à parte, tá sendo um prazer tocar com eles. Pô. Nossa, uma experiência que eu nunca tive, assim. Antes deles eu tocava em banda também, mas a gente não fazia show. Era muito raro fazer show. Algumas apresentações de escola também, mas nada tão formal, né? Com um conjunto completo, com som, igual tá sendo. Então tá sendo uma experiência muito bacana. E é isso. Então, quanto tempo faz que você toca? Quando você aprendeu? Na verdade foi assim, a minha família é uma família de italianos, na Itália tem uma tradição que todo mundo tem que tocar um instrumento. Meu irmão, muito mais velho que eu, não quis tocar nada, meu pai ficou muito bravo com isso, e quando eu fiz 7 anos ele me deu um violão e nem me perguntou se eu queria aprender, ele falou, você vai aprender e acabou. E eu gostei, né? Gostei muito e fui. E quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu montei a primeira banda. Isso foi em 1980, 1981, mais ou menos. Faz bem tempo atrás. Eu montei minha primeira banda, que chamava Super Ego, nome bem sugestivo para aquela época. E toquei em muito festival, em muito lugar, e a banda era bacana, mas era uma banda formada por meninos que estavam no ensino médio. E quando nós entramos nos vestibulares e nas faculdades, a banda desmanchou. Eu fui para a faculdade, fui estudar e parei de tocar. Fiquei uns 25 anos sem tocar. E quando surgiu esse grupo da confraria, da turma que conversava de rock e tal, eles me chamaram para ver um ensaio deles. E aí o vírusinho da música começou a ir voltando. Comecei a fazer aula de novo, com um amigo meu que tocava comigo naquela época, em 1980, que hoje é músico profissional, e o negócio começou a voltar, e um belo dia o guitarrista da banda saiu, que era um médico, e eu resolvi tocar guitarra, e aí o vírus pegou de vez e não teve jeito, não parei mais. O que você gosta mais, a profissão, professor ou a banda? Isso é muito difícil, né? Dar aula hoje é minha vida, né? É um negócio que assim... sinceramente eu não consigo me ver sem estar em sala de aula, né? sem dar aula. É um negócio assim que meio que já faz parte da minha vida. Tocar ainda é um hobby, né? É um negócio que eu adoro, sou apaixonado em música, mas é um hobby, né? Então eu acho que ainda gosto mais de dar aula, né? Se eu tivesse que escolher, né, eu ficaria, mas graças a Deus eu não preciso escolher, então eu vou ficar com os dois. E você, quando que você aprendeu a tocar? Bom, eu não aprendi ainda, né? Eu continuo.
Então, é aquele lance que eu te falei. Quando eu tinha 45 anos, eu decidi fazer uma coisa diferente na vida. Aí eu pensei assim, pô, tocar um instrumento, né, cara? Eu nunca fiz isso. Aí eu passei em frente à escola de música e tinha um professor meu, um grande amigo, mora em Lajeado. Aí eu falei assim, eu quero aprender bateria. Eu tinha 45 anos. Então já vai fazer 11 anos, 10 anos que eu estudo bateria. Legal. Aí você entrou pra banda logo em seguida. A banda surgiu assim, né? Faltava um baterista, eles estavam fazendo um somzinho de garagem, né? No caso eram os irmãos Naldoni e mais o Marcelo Ribeiro do Vale e o Adriano, né? Adriano Masson. E aí me chamaram, mas eu falei, eu não toco ainda não, a gente também não toca, vamos começar. Aí começou isso há 10 anos atrás já. Bacana. O que é mais legal hoje? O day job ou a banda? Porque eu sou farmacêutico, né, cara? Eu lido com saúde. Eu adoro o que eu faço, adoro. Eu gosto das duas coisas, muito, muito. Eu viveria de música, assim, mas eu acho que é inviável atualmente. Mas eu gosto demais, cara, eu gosto demais. Agora, a minha profissão é sensacional também. Quando você vê o resultado do teu trabalho, assim, na saúde das pessoas, assim, é muito legal. Mas eu não vou parar de tocar nunca também. Certo. Pode Mais responsabilidade, o repertório foi melhorando, o João entrou e deu. Aí a gente pegou identidade, né? Quando você tem um vocal bom, uma voz bacana, você cria uma identidade musical. Então o resto tem que ter qualidade, mas a identidade musical vem do vocalista. Né? Por isso que essas bandas, quando o cara sai, perde a identidade, né? Então ele deu essa identidade musical pra gente e a gente começou. Todo mundo, pô, eu conheço aquela banda que o João canta e tal. Aí o negócio foi crescendo, a gente foi chamado para tocar em algumas casas noturnas, alguns bares, shows na praça, shows beneficentes, e aí o negócio cresceu e a gente teve que ir atrás, aprender mais, se dedicar mais, ensaiar mais. E aí ficou desse jeito que tá e a gente quer que melhore sempre. É isso aí. Então, identidade da banda. Quando que você começou a curtir música, tocar, cantar? Bom, eu escutava rock desde criancinha, né? Mas cantar mesmo foi na escola, no ensino médio, onde eu participei de um festival. E nesse festival era uma escola de pessoas muito religiosas e tal. E eu me lembro de cantar Metallica e Iron Maiden no meio de professores de quase 80 anos, sabe? E foi muito engraçado, né? O pessoal depois falou assim, nossa, eu não acreditava que o João fazia isso e não sei o quê. Depois de um bom tempo, eu voltei com banda. Porque aí fui fazer faculdade, né? Enfim, sair, fui trabalhar e tudo. Voltei com banda, uma banda chamada The Reach, uma banda de cover de heavy metal. E depois disso também não parei mais, né? Só que no meu caso eu tenho uma situação mais complicada um pouco. Que eu também sou professor, né? Então muita aula, né, e tal, e a garganta ela apita, né? Então eu tive que procurar ajuda, né? Fonoterapia, né, faço até hoje, aula de canto. Então assim, né, a gente vai se preparando aí para os desafios, mas como o pessoal falou, música é a nossa vida e está no nosso DNA já há muito tempo, né? Então eu espero continuar assim até o final. Mas o que é mais legal? O tablado da sala de aula ou o palco da banda? As duas coisas, as duas coisas. A sala de aula é paixão, né? Além do ganha-pão, né? É algo que a gente faz com muito prazer. E o canto é a mesma coisa. Então eu não saberia responder se eu largaria um para pegar o outro. Eu acho que igual o Renatão falou, eu ficaria com os dois. Porque ambos são paixões. Quando eu tô em cima do palco também, eu viro outra pessoa, né? Cabelo solto e aquela coisa toda. E em sala de aula, querendo ou não, a gente também cria um personagem, né? Então, no final das contas, a vida é muito chata, né? Então, acho que a gente precisa, às vezes, dessa adrenalina toda aí. Right the time, you can see me switch, but you know it's me. Oh, but you see.